Bom, pessoal, então, como eu falei anteriormente, nós vamos gastar aí essas 3 próximas semanas falando dessas ferramentas de gestão. Sem dúvida alguma, né, não tenho pretensão de esgotar o tema e que vocês saiam assim, sabendo utilizar todas as ferramentas em todos os conceitos possíveis. A ideia aqui é que vocês aprendam os princípios dessa ferramenta. A gente vai um passinho um pouco adiante em função do estudo dirigido que eu devo propor a vocês na semana que vem, que é o último, né? São 3 estudos dirigidos para essa segunda nota. E o que nós vamos falar hoje é dessa ferramenta que está ficando muito famosa, que é a análise do ciclo de vida. Então, o que tem por trás dessa ferramenta e por que ela está ficando tão famosa? Vamos lá. Pessoal, eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês com dados reais, né, de emissões de gases de efeito estufa associado à produção e uso do diesel. Diesel combustível, né? Como que nós enxergávamos o uso desse combustível fóssil anteriormente e como que se enxerga o uso desse combustível fóssil numa perspectiva de ciclo de vida. Guardem bem esse termo, perspectiva de ciclo de vida. Anteriormente, a nossa preocupação era o seguinte: você tinha aqui um produto A, no caso aqui nosso diesel, né? E você ficava horrorizado, na sua epifania ambiental aí, com aquela fumaça preta que saía do escapamento dos caminhões, né? Isso daí é apenas uma parte do ciclo de vida desse produto chamado diesel. E essa parte desse produto, ou essa etapa do ciclo de vida desse produto, geralmente é o uso. O que eu quero dizer? Quero dizer que numa perspectiva antiga, mas ainda muito utilizada, nós só nos preocupávamos, ou nós só nos preocupamos com a poluição no momento ou logo após o uso daquele determinado produto. A gente não percebe, não observa que, para aquele produto chegar na nossa mão, você tem processos produtivos, você tem transporte, você tem distribuição desse produto e impactos ambientais associados a essas etapas. E nós também não vamos tanto além e observamos que para cada um desses processos produtivos que vai me oferecer esse produto, você tem esses processos produtivos, eles são abastecidos por produtos. E por sua vez, tem os processos produtivos que os oferecem. Por exemplo, o químico ou o catalisador que eu utilizo nesta etapa de produção, ele foi produzido por um determinado processo, transportado até ali, né? E assim por diante. Então, essa perspectiva do ciclo de vida é a gente dar uma quebrada nessa barreira que nós temos aqui, né? Ou seja, só considerar a poluição no uso do produto, ou só naquilo que você vê, ou quem sabe, só naquilo que você controla, e estender toda a carga ambiental, toda a análise ambiental para outras etapas, as etapas associadas a, de fato, ao ciclo de vida do produto. Só dando um exemplo para vocês de diesel, eu só estou considerando uma categoria ambiental aqui, tá? Que são as emissões de gás de efeito estufa. Por exemplo, eu sei que para cada litro de diesel eu emito 2,62 quilos de CO2, 0,108 quilos de metano e 0,101 quilos de N2O. Para cada litro de diesel, eu tenho essa emissão para a atmosfera. Como aqui a minha preocupação é emissões de gases de efeito estufa, esses três, CO2, CH4 e N2O, são os principais gases de efeito estufa. Gases que, ao serem lançados na atmosfera, eles têm uma capacidade de reter a radiação, né, que vem do Sol, emitida, refletida na Terra, então ele tem capacidade de aquecer a atmosfera, né? Só que todos esses cada um desses gases, eles têm um poder estufa diferente, que é dado por esses valores aqui, né? Geralmente eu chamo de GWP,
Global Warming Potential, ou seja, multiplicando todos eles pelo seu poder estufa, eu consigo resumi-los, né, em um valor total, numa mesma unidade. Ou seja, a cada litro de diesel usado, queimado no meu veículo, eu tenho uma emissão de 2,65 quilos de CO2 para a atmosfera. No uso. Só que, meus caros, para produzir e para levar esse diesel até você, você emite 0,47 quilos de CO2 por litro de diesel. Então, de novo, se antes nós nos preocupávamos com a carga ambiental, com a performance ambiental de um determinado produto, apenas e exclusivamente no momento do seu uso ou a partir do seu uso, eu falo a partir porque tem a questão de embalagens, né? Então você consome alguma coisa, bebe uma água, joga a embalagem, ou seja, a partir dali eu começo a ter uma preocupação ambiental. A análise do ciclo de vida ela veio para dar uma quebrada nisso daí. Não, peraí. Você tem 2 produtos na prateleira, seria conveniente que você não ficasse apenas utilizando ou analisando a performance ambiental desse produto apenas no seu uso ou na sua disposição final. Que você estendesse essa discussão ao longo do ciclo de vida. Essas emissões, por exemplo, de 0,47, são emissões na etapa do refino, são emissões na etapa da exploração do petróleo. Então, todas elas você consegue calcular, né? Você consegue e deve calcular, principalmente se você está interessado na perspectiva do ciclo de vida. Então, o correto não seria falar que para cada litro de diesel eu emito para a atmosfera 2,65 kg de CO2. Não. Na verdade, para cada litro de diesel que você consome, toda vez que você consome, você ativa o ciclo de vida desse produto. Então, você emite para a atmosfera este valor de 3,12. Essa que é a ideia do ciclo de vida. Certo? Bom, sem dúvida alguma, uma das grandes finalidades do ciclo de vida, uma análise do ciclo de vida, é justamente você fazer a comparação de produtos. Produtos que eventualmente tenham a mesma finalidade, que tenham a mesma função. Porque quando você esgota, ou pelo menos expande essa essa visão, né, de que o produto, toda vez que eu consumo esse produto, eu não apenas consumo e gero resíduo, mas eu ativo vários processos. Vários processos. Processos assim com impactos que você nem imagina. Fica bem interessante, fica muito mais justo num contexto de sistema de gestão ambiental você fazer essa comparação. Então, assim, pergunto a vocês. A partir dessa definição ou dessa exemplificação da análise do ciclo de vida, na opinião de vocês, somos em poucos hoje, eu acho que então, cada um pode dar pelo menos uma ideia, né? Qual que é a finalidade de uma ACV, na opinião de vocês? Por que uma empresa se interessaria em uma análise do ciclo de vida? Por que ela utilizaria essa ferramenta dentro do contexto do seu sistema de gestão ambiental? Laila, tem ideia? Não sei se seria exatamente isso, mas quando você tem uma análise de ciclo de vida, você tem uma ideia do real impacto do seu processo. Certo? Então, por que uma empresa faria isso? Para poder mitigar de verdade, talvez? Mitigar de verdade, selecionar talvez melhores fornecedores É, pode ser. e utilizar como marketing, né? Muitas empresas hoje Uhum. fazem, se eu não me engano, a Natura é uma das empresas mais antigas assim que fazem análise de vida nesse sentido. Gibrão, por que você acha que um governo ele bancaria ou faria políticas públicas associadas ao ciclo de vida? Para poder divulgar essa ideia que a análise de ciclo de vida é importante e também escolher, né, mostrar para os consumidores qual a melhor opção, né, através de uma análise de ciclo de vida, tanto do Perfeito. lado ambiental quanto do lado econômico. Uhum. Né? Perfeito. Ou seja, a questão de informação, né?
Informação. Análise de ciclo de Informação. vida é informação. Perfeito. E, ô Ana, por que que a sociedade, de maneira geral, ela se interessaria por resultados de uma análise de ciclo de vida? Também para escolher, para poder escolher o que está emitindo mais ou menos, né? Tipo, para É, poder ter uma, sei lá, uma pegada menor de carbono, por exemplo. perfeito. Embora não seja só pegada de carbono, é uma das mais Sim. famosas, mas não é só. Interessante que vocês rapidamente resumiram assim uma das finalidades, ou acho que uma das não, mas a finalidade da ACV. Primeiro, oferecer informação. Então vai muito no sentido de indicadores, né? Olha, isso daí já merece até uma aula específica, né? Porque uma coisa é você falar de processos assim que você consegue controlar na empresa, tal, mas uma coisa é você chegar a colocar isso no rótulo, né? Então, que diferença talvez um produto na prateleira de um bairro periférico teria se você falar, olha, esse produto A, ele reduz a depressão da camada de ozônio, esse aqui aumenta. Então, informação é uma coisa assim que, obviamente, ela deve ser gerada, mas depende também como ela vai ser transmitida e para quem ela vai ser transmitida. O seu objetivo ele é alcançado dessa forma. Então, a finalidade da análise de vida, sem dúvida, oferecer informação, sempre num viés comparativo e, de uma maneira, eu nem digo mais direta, mas de uma maneira bem indireta, é interferir nisso daqui, meus caros. Padrão de consumo. O que nós consumimos. Não apenas de alimento ou de combustível, ou de energia, mas o que nós consumimos. Isso daqui é uma finalidade básica de uma ACV. Então, se você vê que a ACV ela tem até uma vantagem de marketing, poxa, é bem interessante numa empresa você implantar uma ACV por conta disso, certo? Bom, gostaria de passar para vocês, nos próximos slides, os principais conceitos associados à ACV e, sem dúvida alguma, quais são as principais etapas associadas a uma ACV. Nós não vamos fazer, infelizmente, uma ACV aqui, mas nós vamos fazer alguns exercícios associados a isso. Ok? Isso daqui é um típico ciclo de vida. Eu tenho aqui o meu produto, né? Que ele é produzido deste processo que eu chamei de etapa B. Inclusive, eu estou considerando o uso desse produto. Consumo ou a queima, enfim, o uso do produto. Né? E essa etapa B, ela tem uma etapa anterior, chamada de etapa A, e cada uma dessas etapas, ela possui processos específicos, às vezes na mesma planta ou em plantas diferentes, mas o que importa é que todo o ciclo de vida, ou de maneira geral, uma coisa que é muito importante no ciclo de vida é esse tracejado, são as fronteiras do meu sistema. É o escopo da minha análise. Quais são as etapas que eu vou considerar, quais são as etapas que eu vou deixar de fora. E no ciclo de vida é muito importante que você considere, em função das suas fronteiras, né, previamente escolhidas, quais são os fluxos que vão cruzar essa fronteira e, consequentemente, serão contabilizados na sua análise de ciclo de vida. Então, os tipos de fluxo que nós temos: recursos naturais, que é o que nós chamamos, né, o Gibran deve lembrar aí dos fluxos elementares, aqueles que vêm direto da natureza, insumos, produtos de outros processos, e obviamente eu acho que fica claro para vocês que todas as vezes que eu consumo, né, que eu demando, que eu uso no meu processo produtivo um determinado insumo, eu estou ativando várias caixinhas, vários ciclos de vida anteriormente a eles. Né? A energia acaba sendo a mesma coisa. E todo o meu processo, né, eu tenho a geração de resíduos, geração de efluentes, geração de outros produtos também, né, que geralmente acontece. Então aqui existem alguns conceitos associados ao ciclo de vida que eu gostaria de frisar a vocês. Primeiro, fronteiras do sistema. O que a norma ISO 14040-44, que trata um ciclo de vida, fala, né? O System Boundary, quais são as fronteiras, quais são as etapas do meu sistema que eu vou considerar.
O ciclo de vida de um produto, ele pode ser produzido por vários processos unitários. Ele geralmente é produzido por vários processos unitários. Etapa A e etapa B são os processos unitários, né? Em termos de fluxo, eu tenho matéria-prima, fluxos de energia, fluxos produto. Fluxos produtos são aqueles insumos que eu demando no meu processo produtivo, que é proveniente de outros ciclos de vida. Eu tenho fluxos intermediários, né? Ou seja, são aqueles fluxos entre os processos unitários dentro da minha fronteira, fluxos de resíduo, e é claro, todo o meu ciclo de vida, ele se baseia, ele é normalizado, nós vamos ver daqui a pouco no exemplo, no fluxo de referência, né? Então, é 1 tonelada do produto que eu uso, é 1 megawatt de energia, 1 megawatt-hora de energia que eu produzo, ou é 1 metro cúbico de produto que eu produzo ou uso, que seja. Mas é o meu fluxo de referência. A análise do ciclo de vida, a ideia, a imagem é mais ou menos isso. Toda vez, como você trabalha com padrões de consumo, interfere nas escolhas, né? Toda vez que você... O fluxo de referência é aquele fluxo que você puxa, aquela seta que você puxa e vai ativar, trazer tudo que está por trás. Ok? E a este fluxo de referência, nós vamos ver daqui a pouquinho, você deve obrigatoriamente associar uma unidade funcional. Então, esses valores aqui, né, que eu coloquei, 1 tonelada, 1 megawatt-hora, 1 metro cúbico, é o que nós chamamos comumente de unidade funcional. Ok? Bom, quais são então as etapas de uma ACV? A ACV, como eu falei inicialmente, acho que uma das nossas primeiras aulas, a ISO ela possui um grupo de normas associadas ao meio ambiente, que é o grupo 14.000, né? É o subcomitê 14.000. E nesse grupo, subcomitê não, mas nesse grupo de normas, né, 14.000, ele tem várias normas. Nós gastamos aí pelo menos 4 aulas, 2 semanas ou 3 semanas, falando da 14.001, que é de Sistema de Gestão Ambiental. Só que lá nós temos a 14.040, que é da análise de ciclo de vida, e a 14.044, que auxilia na interpretação da 14.040, que é também associado à análise do ciclo de vida. Então, assim, o processo é mais ou menos parecido com o PDCA, não é tão declarado, né, como nós temos sistema de gestão, o tipo PDCA, mas são 4 etapas. Na primeira etapa, você define o sistema que você quer analisar. Na segunda etapa, você contabiliza, né? Na segunda etapa, você contabiliza as entradas e saídas, monta o que nós chamamos de Life Cycle Inventory, inventário do ciclo de vida. Essa aqui, a etapa, é o coração do ciclo de vida. É o core do ciclo de vida, é essa daqui. Porque eu não estou fazendo nem análise de impacto ainda, mas são as entradas e saídas. Sem dúvida alguma, isso daí vai interferir nos seus resultados finais. É o mais demorado, né? Existem discussões de qualidade de dados aqui, se é representativo ou não, mas essa parte de inventário, ela é fundamental, né? Logo depois disso, nessa etapa avaliar, o que você faz aqui? Você coloca uma lupa, sempre comento isso, você coloca uma lupa, uma lente específica nos seus olhos e olha todas essas entradas e saídas a partir de uma determinada metodologia. No exemplo que eu dei para vocês anteriormente, eu tenho lá, né, as entradas e saídas para a produção de diesel, combustível diesel, né? Mas se o meu interesse é apenas considerar os impactos associados à mudança climática, primeiro, eu só vou considerar os fluxos de processos, né, de produtos, de gases, que eventualmente terão essa relação com as mudanças climáticas. O consumo de água, por exemplo, não necessariamente, ou a entrada de um catalisador ou de um minério, não necessariamente interfere na mudança climática, certo? Então, nessa etapa de avaliação, você coloca essa lente
em função da categoria de impacto que você quer analisar, e olha apenas os fluxos do seu interesse. E num segundo momento, além de olhar apenas os fluxos do seu interesse, você caracteriza esses fluxos para uma mesma unidade de impacto. Vocês devem ter lembrar anteriormente, né, que eu tenho ali a emissão de X unidades de CO2 e de Y unidades de CH4. Eu sei que cada um desses gases, eles têm a capacidade de interferir ou de impactar o clima diferente. Este fator, aqui no CO2, vocês devem se lembrar, eu multipliquei por 1, e no CH4, se eu não me engano, eu multipliquei por 30. Isso significa que cada quilo de metano, ele impacta o clima 30 vezes mais que o CO2. Este fator multiplicativo aqui é o que nós chamamos de fator de caracterização. E ele está incluído nessa lente que eu coloquei nessa etapa, onde essa lente, né, ela faz com que eu olhe apenas os fluxos do meu interesse, em função da categoria de impacto que eu estou analisando, e não só considere apenas esses fluxos, mas eu quantifique, pondere esses fluxos em função da capacidade deles interferirem para mais ou para menos, pode ser para menos também, naquela categoria de impacto. Então essa é a terceira etapa. E a quarta e última etapa é a etapa de avaliação, de interpretação. Né? Os resultados, onde que contribui mais, onde que contribui menos. E os resultados aqui, eles são muito interessantes, porque quando você roda, por exemplo, uma análise de ciclo de vida numa determinada empresa, às vezes você vê que o grande impacto que existe está no seu fornecedor. Não está nem no seu processo. O seu processo é super limpo. O seu processo tem uma boa performance ambiental. Ou o contrário. Né? Não é mudar o fornecedor, mas melhorar a performance do seu processo. Então, isso daí é uma das formas que nós temos aí na etapa de interpretação, que é o que nós chamamos de análise contribucional. Daqui a pouco a gente vai ver isso daí. Ok? Bom, como eu falei para vocês, existem várias normas, uma série de normas ISO para ACV, só que as mais atuais, agora eu peço desculpas se elas estão atualizadas, isso daqui, mas essas aqui são as normas atuais, né? A versão original, em inglês, né? E a versão traduzida pela ABNT, ISO 14040 e 14044. Então aqui fala de todas as etapas, né? Claro que nós não vamos ver aqui, pelo nosso tempo, os detalhes, né, dessas normas, mas enfim. Vamos passar então para cada uma dessas etapas e ver o que tem dentro, né, os conceitos que tem dentro disso. Daí a primeira delas é a etapa de definir o objetivo e o escopo da sua análise de ciclo de vida. Primeira coisa, qual que é o objetivo do estudo? O objetivo ele tem que estar bem claro. O objetivo é que pergunta que você quer responder. Eu quero saber se o meu produto ele é melhor que o produto do concorrente. Eu quero saber se todos os produtos da minha empresa elas têm uma boa performance ambiental. Ou seja, que pergunta que você quer responder? Qual que é o objetivo do seu estudo? Agora, dentro da etapa do escopo, o que é importante? A descrição do ciclo de vida. Ou seja, quais são as fronteiras do sistema, quais são as etapas que eu não vou considerar, cut-off, por exemplo. Né? Às vezes aquele fluxo de catalisador de 1 grama para produzir 1 tonelada. Cara, o valor máximo é tão pequeno que você pode desconsiderar. Né? Quais são as... Vamos lá. O sistema produto, quais são as funções do sistema, ou seja, qual que é a finalidade do produto que você está analisando. Logo depois disso, nós vamos ver no próximo slide a unidade funcional e as fronteiras do sistema. Né? Quais são os procedimentos de alocação, no caso de ter 2 produtos, como é que você divide a carga ambiental do ciclo de vida, e quais são as metodologias, né, que você vai utilizar, as limitações do seu ciclo de vida, para depois, né, você ir para a próxima etapa, que é o inventário. Ok? Bom, eu vou pensar
dessa etapa de escopo alguns conceitos que para análise de ciclo de vida ele é fundamental para qualquer tipo de análise. Né? São fundamentais para qualquer tipo de análise do ciclo de vida. O primeiro deles é esse conceito de função e unidade funcional. Função e unidade funcional. Ou seja, toda vez que você faz uma análise de ciclo de vida, tem que estar bem claro para você, obviamente, as perguntas que você quer responder e qual que é a função do seu produto, até para efeitos de comparação. O meu produto ele serve para alimentar, né? Então, ou para transporte, né? Ou para, enfim, para secar alguma coisa, ou para cobrir alguma coisa, ou para fornecer energia para alguém. Essa é a finalidade. Qual que é a finalidade do meu produto? Em função da finalidade do meu produto, eu consigo determinar a unidade funcional pela qual todo o meu ciclo de vida ele será feito, ele será conduzido. Trocando em miúdos. No resultado que eu passei lá para vocês anteriormente, nós sabemos que para cada litro de diesel produzido, eu emito para a atmosfera mais ou menos 3,12 quilos de CO2 equivalente para cada litro de diesel. Isso daqui é o que eu chamo de unidade funcional. Eu estou analisando o meu produto diesel, que é o meu produto de interesse, em função do seu volume. Quanto que eu desmato na Amazônia para produzir 1 tonelada de soja? O quanto que eu uso de eletricidade ou de mão de obra escrava, levando aí já para o lado para a ACV social, que é uma coisa que está bombando, para produzir um celular. Ou seja, um celular, ou 1 tonelada de soja, ou 1 litro de diesel, é o que eu chamo de unidade funcional. Então, todo o meu ciclo de vida, não só o inventário, mas também o meu resultado, ele vai estar relacionado a uma determinada unidade funcional. Só que é interessante, quando você tem a comparação de dois produtos, que as funções dos dois produtos, elas sejam semelhantes e sejam representadas pela mesma unidade. Então, aqui eu tenho um exemplo, nesse primeiro exemplo, né? Eu gostaria que vocês dessem para mim, né, que a gente discutisse aqui, alguns deles até eu peguei da minha disciplina de EAN 054, disciplina optativa, que nós discutíssemos aqui qual que poderia ser a função desses determinados produtos e a unidade funcional que eventualmente eu usaria para correr aí a minha análise do ciclo de vida. Então, no primeiro caso, eu quero determinar a pegada hídrica, que é um conceito que nós vamos ver talvez na semana que vem, rapidamente. A pegada hídrica, quanto que consome de água, né, para produzir arroz em comparação com soja. Vamos lá. Qual que é a função de arroz e soja? O que vocês acham? Qual que é a finalidade desses produtos? Ana, alguma sugestão? Alimentação? Alimentação, perfeito. Qual que seria a unidade funcional? Você faria essa análise de vida em que unidade? Quilo ou tonelada? Exato. Isso daí seria uma boa sugestão. Ou seja, toda a minha análise de vida, eu estaria comparando quanto de gás de efeito estufa, ou quanto de desmatamento, ou quanto de utilização de pesticida eu usaria no ciclo de vida para produzir 1 tonelada de soja versus para produzir 1 tonelada de arroz. Perfeito. É isso mesmo. A função é alimentação e soja. Se você for um pouquinho além, eu não sei se é o caso aqui, mas se nós fôssemos comparar, por exemplo, uma dieta carnívora, uma dieta baseada em carne bovina e uma dieta baseada em carne de soja. A função de ambas não é só alimentação, ela é o fornecimento de proteína. Então, talvez a unidade funcional, quilo por quilo, eu não sei, mas poderia ser quilo de proteína, uma vez que a carne de boi, ela fornece mais proteína, se eu não me engano, que a carne de soja.
Aí você compara quilo de proteína por quilo de proteína. E aí o resultado fica bem interessante. Então, é isso que eu quero que fique claro para vocês. Tá? A unidade funcional está associada à função, sendo alimentação, de maneira geral, ok. Alimentação, tonelada de arroz, tonelada de soja. Maravilha. Laila, eu quero estimar a pegada de carbono, ou seja, quanto de CO2 que emite, para produzir e usar, né, etanol de cana-de-açúcar versus a gasolina. Qual que é a função desses dois produtos e qual que é a unidade funcional que você sugere? Pode ser combustível, né? E poderia ser em litro. Se você Ok. quiser. Ou quilograma de seu carbono por litro. Então, aí, essa questão, o que está no numerador aqui não me interessa. A unidade funcional é isso aqui, ó. Certo? Ah, Então, tá. É que você falou de carbono. não, mas a pegada de carbono. Nós vamos ver daqui a pouquinho. O que está no numerador é o impacto ambiental. É impacto ambiental pela unidade funcional. A unidade funcional está aqui embaixo. Essa pegada de carbono de etanol de cana versus gasolina, ok, os dois eles são combustíveis, e a sua sugestão seria litro? Sim. Seria litro? Ok. Então vamos aprofundar um pouquinho mais nesse ponto, porque para vocês verem como que a unidade funcional é importante. Qual que é a finalidade de um combustível? É fornecer energia, correto? Fornecer energia. O poder calorífico do etanol de cana, ele é cerca de 22 megajoule por litro. O poder calorífico da gasolina, eu acho que é 38 megajoule por litro. Então, 1 litro de gasolina, ele fornece mais energia do que 1 litro de etanol. Então, fazendo litro por litro, considerando que a função desses combustíveis ela é fornecer energia, talvez não seja conveniente. Por isso que seria interessante, e é muito comum, em caso de combustíveis, a unidade funcional ser megajoule. Para cada megajoule oferecido por etanol, eu tenho esses impactos ambientais. Para cada megajoule fornecido pela gasolina, eu tenho esses impactos ambientais. Você entende que é diferente, né? Para você fornecer 1 megajoule de gasolina, você precisa produzir menos gasolina. Então você ativa o ciclo de vida da gasolina numa magnitude um pouco menor do que etanol. Ficou claro, Laila, mais ou menos isso? Deu para entender? Deu sim. Perfeito. Então, assim, a unidade funcional é extremamente importante, tá? Isso vai interferir bastante. Gibrão, o que você acha desse terceiro aqui, ó? Performance ambiental de 2 camisetas. Eu tenho uma camiseta A e uma camiseta B. Eu estou querendo saber qual que é a performance ambiental das duas. Aqui não tem resposta certa, tá, pessoal? Eu só quero que você associe a unidade funcional à função daquele produto. O que você acha disso daí, Gibrão? Eu acho que a função das camisetas seria vestir, né? Vestuário. Okay. E a unidade funcional poderia ser quilo. Por exemplo, eu produzo 1 quilo da camiseta A e eu gero tantos de resíduos. Certo. Ok. Se a sua unidade é vestir... Não, poderia ser quilo, é o que eu falei, não tem resposta certa nesse caso. Mas se você quer comparar 2 camisetas, talvez seja interessante e detalhar um pouco mais para ser quilo, talvez aquecer, né? Conforto térmico. Conforto térmico. Principalmente nesse frio, né, que a gente está passando e essa semana parece que vai piorar. Ou seja, conforto térmico. Você entende que a camiseta A, para garantir o mesmo conforto térmico, sei lá, você precisa de X quilos do produto A. É uma camiseta que tem uma determinada massa, né? Só que a camisa B é de uma tecnologia mais nova, um material diferente. Material diferente ativaria ciclos de vida diferentes, né? Então, ela precisaria de uma massa menor para garantir o mesmo conforto térmico. Então, ok.
poderia ser sem problema algum, massa. Só que, de novo, a ideia é que você sempre tem que se questionar se a unidade funcional ela representa a função que você está querendo comparar. Sempre pense nisso. Beleza? Bom, um outro ponto importante dessa primeira etapa do ciclo de vida são as fronteiras. Né? Extremamente importante, extremamente importante. Então, isso aqui é uma repetição, né, do slide anterior. Eu tenho aqui as fronteiras do meu sistema, em azul, né? Em função, só para vocês acostumarem com o nome, em função das fronteiras que você escolhe, você tem ciclos de vida chamado Cradle to Grave. Ciclo de vida Cradle to Grave é o ciclo de vida mais completo que tem. Ou seja, ele considera desde a aquisição da matéria-prima para produzir um determinado insumo que você vai consumir no seu processo, até a disposição final do seu produto. Ou seja, você pegar esse produto, come ele, joga a embalagem, e essa embalagem vai para o aterro sanitário, por exemplo. Tá? Só que é muito comum também você fazer, isso daí é muito comum em empresa, você fazer cradle to gate. Não me interessa como o usuário destinará o meu produto, ou usará o meu produto. Eu estou interessado apenas nos processos que eu consigo controlar. Ou seja, do berço, cradle, ao portão da minha empresa. Eu nem considero a etapa de distribuição até o usuário, transporte até o usuário. É do berço até o portão da minha empresa. Agora, eu posso fazer também uma análise gate to gate. Ou seja, só estou interessado ali nos processos que eu tenho 100% de controle e até onde vai o meu controle, digamos assim. Então, existem fronteiras diferentes e mesmo sendo um ciclo de vida associado a um mesmo produto, dependendo das fronteiras, obviamente os resultados eles podem ser diferentes. Podem ser diferentes. Ok? Vamos lá. O terceiro e último ponto, extremamente importante, o Gibran vai lembrar aqui no nosso curso lá de EAN 054, né, disciplina optativa, a gente falou, gastou um bom tempo nisso, mas não é o caso aqui. É a questão quando você tem mais de um produto. Veja bem, a análise de ciclo de vida, ela, num horizonte amplo aí, ela nada mais é do que, primeiro, uma contabilização da carga ambiental, os impactos ambientais associados à produção de determinado produto. E o segundo ponto é você informar, com o objetivo de, quem sabe, né, alterar o padrão de consumo, é você informar, olha, esse produtinho seu aqui, para cada unidade, eu estou consumindo tantos quilowatt-hora de eletricidade fóssil. Ou estou gerando para a natureza tantos metros cúbicos de efluente perigoso, né, ou nocivo, tóxico. Ok? Esse meu produto. Só que é muito comum na indústria, não sei determinar para vocês se é o mais comum, você, no mesmo processo, você produzir mais de um produto. Ok, você contabiliza toda a carga ambiental do ciclo de vida, mas na hora no ponto de coprodução, que é o que nós chamamos, como é que você divide? Eu só estou interessado nesse produto, eu não estou interessado nesse produto, só estou interessado nesse primeiro. Só que os dois produtos vieram de um mesmo processo. Como é que eu vou falar que, não, esse produto aqui eu consumo tantos quilowatt-horas de eletricidade, vai emitir para a atmosfera tantos quilo de CO2 equivalente. Esse produto aqui vai emitir tanto, como é que eu faço essa divisão? Em resumo, como que eu trato, uma perspectiva de ciclo de vida, os múltiplos produtos, ou casos de múltiplos produtos? Aqui nós temos um desenho que exemplifica exatamente isso que eu estou falando para vocês. Nós temos um produto A e um produto B. Ambos produzidos de um mesmo processo. Todo esse processo azul aqui, ele tem carga ambiental. Uma carga ambiental associada às emissões durante o processo produtivo, uma carga ambiental associada aos resíduos gerados no processo produtivo e uma carga ambiental proveniente de ciclos de vidas.
anteriores, dos inputs, dos recursos que eu uso, enfim, toda essa carga ambiental, como é que eu faço para isso aqui vai para cá, isso aqui vai para lá. A norma ISO 14040, ela oferece uma hierarquia, e a hierarquia mesmo, embora hoje em alguns outros contextos seja diferente, né? Mas ela oferece uma hierarquia de prioridades. Como que você deve, olha, primeiro tenta isso, segundo tenta aquilo, terceiro tenta aquilo, né? Mas hoje, como eu falei, dependendo do contexto, é um pouco diferente essa forma de enxergar. O primeiro deles, sem dúvida, é a questão da subdivisão. Então, a norma fala, evita qualquer tipo de alocação e tenta, na medida do possível, contabilizar apenas os processos e, consequentemente, a carga ambiental associados a esses processos que estão ligados à produção do produto A, no caso aqui, ou à produção do produto de interesse. Então, só vou considerar aquelas etapas, aquele consumo de eletricidade, aquele consumo de água, aquelas emissões, exclusivamente associado a processos que produzem só o produto A. Então, você faz essa subdivisão e aí você consegue contabilizar apenas a carga ambiental associada ao seu produto de interesse. Isso daqui é possível para o que nós chamamos de combined production, ou combined production. Ou seja, produção, eu tenho uma planta enorme, aqui eu produzo caneta, ali eu produzo camiseta, ali eu produzo, sim, é possível você fazer essa subdivisão. Só que quando você tem o que a norma chama de joint production, é difícil. O que é essa joint production? Um exemplo clássico, reações químicas. Existem reações, por exemplo, você tem A mais B gera C mais D. É uma reação. Embora o seu produto de interesse seja o C, por exemplo, inevitavelmente você vai produzir o D, porque é uma reação, é um balanço de massa aí. Como é que você vai falar, não, olha, aqueles mols do produto A e a energia de ativação da reação, parte dela vai para C, parte... Não, é uma reação química, né? Então, para joint production, fica muito difícil você fazer essa subdivisão. Subdivisão não é uma coisa muito comum se fazer em ciclo de vida, embora a norma 14.040 ela coloque aí como sendo o principal interesse, né? A primeira tentativa. Não deu subdivisão, se não der subdivisão, vamos para a próxima. E a próxima é o que nós chamamos de System Expansion, expansão do sistema. O que significa a expansão do sistema? Significa você contabilizar créditos associados aos seus coprodutos. Explico para vocês. Nós temos um determinado processo aqui, certo? Processo P. E esse processo, ele produz A, que é o que eu estou interessado, e ele produz B, que é o que não é o meu interesse, né? O que eu faço? Eu contabilizo toda a carga ambiental, né? Ou seja, 100% da carga ambiental. Só que, além de contabilizar 100% da carga ambiental e colocar nas costas de A, eu vou contabilizar eventuais créditos associados à coprodução de B. O que isso significa? Ora, esse produtinho B, ele talvez seja produzido por um processo P' alternativo. É um processo alternativo, ele produz B. A mesma função desse B que eu produzo no meu processo. Ora, se eu estou produzindo B aqui, toda a carga ambiental associada a esta produção alternativa, ela seria evitada. Eu evito de produzir B através desse processo alternativo P'. Eu evito de emitir gases para a atmosfera ou de efluentes para os rios através desse processo alternativo. Então existe um crédito aí, porque eu estou evitando de fazer aquilo. Ao evitar de fazer aquilo, eu posso contabilizar no meu ciclo de vida aqui em cima uma carga ambiental, um impacto ambiental negativo. Negativo no sentido de estou evitando. Quando você faz ali a contabilização, vai entrar um menos. Estou evitando isso. Isso é o que nós chamamos de expansão do sistema, né? Então você produz A e B,
você subtrai, né? Você considera, pode ser positivo também, tá? Você considera a produção alternativa de B, você está deixando de fazer esse projeto pelinha, e aí você tem a performance de A, né? O A é responsável por você aloca toda a carga ambiental do seu processo produtivo P em A, tudo isso daqui vem para A, só que em contrapartida eu subtraio da produção de A os impactos ambientais associados à produção evitada de B. Essa que é a ideia da expansão do sistema. Especificamente esse aspecto aqui, ele é normativo, né? Eu estou falando para vocês de forma normativa, talvez o Gibran ele lembre, mas hoje em dia, na comunidade de ACV, é muito comum você considerar a expansão do sistema apenas para análise que nós chamamos de consequencial. Né? Quando você analisa as consequências. Se eu produzir isso, eu vou produzir aquilo, então como consequência vai evitar ou vai aumentar. Né? Isso é uma forma de se considerar, mas ainda nos moldes da 14.040 existe essa hierarquia. Então, primeiro, tenta subdivisão. Não deu subdivisão, tenta achar um processo alternativo e contabiliza os créditos ao evitar esse processo, né, alternativo. Não deu expansão do sistema, porque você não encontrou esse processo alternativo, porque você não tem certeza se esse é o processo, você não conseguiu, veja, aqui você precisa de fazer uma análise de ciclo de vida aqui embaixo também, né? Você não conseguiu fazer uma análise de ciclo de vida desse processo pelinha. Às vezes esse processo pelinha, ele tem C também, aí você tem que correr atrás de um processo alternativo para C e assim por diante. Não deu, então, expansão do sistema. Vamos adiante. E o terceiro, embora não seja o preferido da 14.040, é o mais utilizado, é o que nós chamamos de alocação. Então, você contabiliza a quantidade de A que é produzido, contabiliza a quantidade de B que é produzido e aloca. Né? A alocação é através de relações físicas ou econômicas. Ou seja, eu produzo 100 unidades de produto, somando A e B. 10 unidades de A, 90 unidades de B. Ora, ao contabilizar toda a carga ambiental do meu processo produtivo, do ciclo de vida do meu produto, né, é conveniente falar que 10% dessa carga estaria nas costas de A e 90% estaria nas costas de B, respeitando uma relação física, mássica, entre A e B. Pode ser uma alocação de energia, econômica e assim por diante. Tá bom? Então essa é a terceira forma, a forma de alocação, que é uma das mais utilizadas. Bom, vamos fazer um exercício rápido aqui juntos, nesse segundo exemplo. Nós sabemos que as usinas de cana de açúcar no Brasil, né, o processo produtivo de usinas de cana, ele tem geralmente 3 produtos. Você tem o etanol, você tem eletricidade e você tem açúcar. Usinas de açúcar e álcool. Então aqui você tem a entrada da cana-de-açúcar e assim por diante. Eu tenho 3 produtos aqui. E eu quero determinar o fator de alocação para esses 3 produtos. Ou seja, qual que é o percentual da carga ambiental contabilizada ao longo do ciclo de vida desse processo, né, que eu devo alocar para o etanol, que eu devo alocar para a eletricidade, que eu devo alocar para o açúcar. Como eu estou falando de alocação, então aqui eu tenho que ver as relações físicas ou econômicas entre eles. Como que eu calculo este fator de alocação? Ora, eu devo contabilizar, numa perspectiva, aqui a gente vai fazer uma alocação econômica, tá? Numa perspectiva econômica, primeiro eu devo contabilizar qual que é a receita associada total, né? A receita total associada à comercialização desses meus produtos, certo? Etanol, eletricidade e açúcar. Eu tenho aqui a quantidade de etanol que eu produzo por tonelada de cana moída, a quantidade de eletricidade que eu produzo por tonelada de cana moída e a quantidade de bagaço. Me desculpem, porque aqui eu não estou considerando uma usina autônoma, estou considerando uma usina anexa.
E aqui eu não estou produzindo açúcar, estou produzindo bagaço. Tá bom? Então, mas é mais um produto. Então eu tenho as quantidades produzidas por tonelada de cana. As quantidades produzidas por tonelada de cana. E eu tenho o preço delas. Né? Então, como que eu calculo o fator de alocação para o etanol, eletricidade e o bagaço, respeitando as relações econômicas entre eles? Ora, primeiro que, vamos pegar no caso do etanol, né? É só multiplicar a massa, ou no caso aqui o volume de etanol produzido, multiplicar pelo seu valor. Então, tá aqui. E embaixo, eu tenho a soma de todos os meus fluxos econômicos, ou seja, é a massa, ou o volume, ou a energia produzida, multiplicado pelo seu valor econômico, valor de mercado. Né? Então, aqui eu tenho 85,4 multiplicado pelo preço do etanol. O etanol está baratinho, né? Mas é preço pago ao produtor. Você vê a quantidade de imposto que a gente tem. Isso daqui é a quantidade de eletricidade que eu produzo, o produto eletricidade multiplicado pelo seu valor econômico. Isso aqui é a quantidade de bagaço multiplicado pelo seu valor econômico. Ora, o que significa esse valor de 85,2? Significa que de toda a minha receita na porta da minha usina, 85,2% refere-se ao etanol. Se eu fizer a mesma coisa de eletricidade, ora, em cima no numerador é a quantidade de receita proveniente da eletricidade e no denominador a quantidade total de receita, digamos assim, relacionado aos todos os produtos, né, produzidos no meu processo. Então isso significa que 5,6% de toda a receita desse meu processo refere-se à eletricidade. E assim por diante. E aí, por fim, né, no caso do bagaço, é 9,2%. Obviamente, os três eles têm que dar 100%. O que isso aqui significa? O que esse 82,5% significa numa análise de vida? Significa que toda a carga ambiental associada à produção de etanol, toda a carga ambiental associada ao processo produtivo de cana, né, onde eu produzo etanol, eletricidade e bagaço, 85% dessa carga vai para as costas do etanol. 5,6% dessa carga vai para as costas de eletricidade. 9,2% dessa carga ambiental vai para as costas do bagaço. Quando eu falo carga ambiental, acho que fica claro para vocês que eu estou dizendo de impactos ambientais. Se eu fizer uma análise do ciclo de vida e tenho como categoria de impacto ambiental associada à área desmatada na Amazônia. Né? Ou seja, tantos hectares desmatados ou tantas espécies de extinção entrando em extinção. Uma carga ambiental meio esdrúxula, mas é uma carga ambiental. Né? Então eu contabilizo essa carga ambiental em números mesmo, né? Em quilo de CO2 que vai para a atmosfera, em tantos hectares que é queimado, em tantos metros cúbicos de água que contabilizo toda essa carga ambiental, esse impacto ambiental, e eu falo que 85% de toda essa carga vai para as costas do etanol, ou vai para as costas da eletricidade, ou vai para as costas do bagaço. Dúvidas em relação a isso, pessoal? De alocação? Não? Professor, mas então sempre não. Mas nesse seu exemplo, no caso, a gente fez a ponderação pelo valor, né? Pelo preço. Valor econômico, sim. E aí a gente pode sempre fazer com esse fator? Com valor econômico, seria isso? Isso, com o preço, Não. Você pode fazer com esse fator ou você pode fazer, essa que é a minha segunda pergunta, né? Você pode fazer por massa, pode fazer por energia. E aqui, olha, se nós fizermos, Laila, por massa, ou seja, eu tenho aqui a quantidade de etanol que é produzido, né? 85,4 litros de etanol. Aqui eu tenho a densidade do etanol, certo? Então ficaria uma coisa mais ou menos assim, ó. O fator de alocação do etanol por massa, tá? Então, 85,4 vezes a densidade, tá? Para ficar quilo. 0,810. Então, isso aqui é a quantidade de massa de etanol que sai no ponto de coprodução. Eu divido por
85,4 vezes 0,810, mais eletricidade não tem massa, então eu não considero. E o bagaço, 60 quilos. Essa conta vai me resultar em 53,6 e bagaço 46. Se eu fizer por energia, eu multiplico o etanol pelo seu poder calorífico, megajoule por litro ou por quilo, né? Aqui eu multiplico por 3,6 para transformar transformar quilowatt-hora em megajoule. E aí, fazendo as mesmas contas, dá isso aqui. Eu não sei se você chegou a perceber isso, Laila, mas se sim, eu ficaria muito feliz. Quando você faz a alocação, dependendo do critério que você usa para explicitar as relações físicas ou econômicas entre os coprodutos, o valor muda, certo? Vai de 53, 85 ou 64, supondo que o etanol seja o meu produto de interesse. Sabendo que esse valor é o valor que vai ponderar, que vai multiplicar a carga ambiental do ciclo de vida e vai alocá-la ao etanol, sim, dependendo do critério que você usa para alocação, o seu produto etanol, ele pode ficar com uma carga ambiental maior, né? Então todo mundo vai ficar feliz, ou pode ficar com uma carga ambiental menor. A carga ambiental maior, né? Então o produto não vai ser muito legal, ou uma carga ambiental menor, aí todo mundo fica feliz. Não sei se Entendi. foi essa... Dá para manipular o dado, então, né? Exatamente, Laila. O grande problema do ciclo de vida, embora seja muito utilizado, é a possibilidade metodológica, hein? Não estou falando de esconder. Existe uma possibilidade clara, metodológica, para você favorecer o seu produto. Por isso que quando você vê análise do ciclo de vida utilizadas em políticas governamentais, o Brasil ele tem a política de biocombustível, Renovabio, né? Política atual de biocombustível. Quando você vê isso, a política ela já fala, olha, a regra é essa aqui. Nós vamos fazer alocação energética. Então já determina para a regra ser igual a todos, né? Bons estudos, boas análises do ciclo de vida, você faz ali, olha, a performance ambiental do meu produto pode ficar essa ou essa, dependendo da alocação. Mas sim, análise do ciclo de vida, Laila, você não é manipular, mas você pode favorecer, digamos assim, a performance ambiental do seu produto analisado. Por isso, meus caros, cuidado ao comparar diretamente análise do ciclo de vida de fontes distintas, de estudos distintos. Elas têm que ter mesmo padrão. Nossas fronteiras é diferente, o método que tratou os coprodutos, uma fez expansão do sistema considerando créditos, o outro subdividiu, o outro alocou. Nos que alocaram, um fez por massa, outro econômico. Cuidado com isso. Certo? Bom, eu vou parar a aula por aqui hoje. Na aula da semana, da manhã, no caso, né, e eu peço encarecidamente que vocês avisem os seus colegas, nós vamos para a segunda etapa, porque assim, a segunda etapa, o inventário, a análise de impacto é uma coisa um pouco mais rápida. Encerro a aula apresentando para vocês alguns cases de ciclo de vida e apresentando para vocês também, não seria ciclo de vida, mas uma prática que está muito comum, que é o inventário de emissões. Certo? Dúvidas, comentários? Nada? Certo. Então tá bom então, pessoal. Amanhã eu vou ter que, como eu falei para vocês, daqui a 20 minutinhos eu vou ter que entrar numa reunião, mas amanhã a gente estende um pouquinho a nossa aula, tá? Avisem os colegas, não deixem de participar. Amanhã a gente vai fazer um exercício durante a aula, tá bom? Beleza. Obrigado aí pela atenção de todos. Deixa eu interromper a gravação. Ok.